Olá, então continuando a nossa reflexão sobre o papel da mulher na filosofia, nós estávamos estudando a questão da mulher e do sacrifício e nós aprofundamos a ética do sacrifício com Antígona, que é um exemplo de desobediência civil e que é também um exemplo de dignidade humana. E eu gostaria, então, nessa prolongação desse estudo, de me aprofundar sobre os estoicos, pois Antígona me lembrou muito a filosofia estoica que vai seguir na Grécia. O movimento estoico começou na Grécia no século III a.C. e se prosseguiu em Roma até a queda do Império e o advento da República com o célebre imperador e filósofo Marco Aurélio. Então, é muito interessante que, durante 9 séculos, os filósofos gregos estoicos vão lecionar filosofia para os romanos num ato de resistência. E os estoicos nos ensinam a suportar valentemente a adversidade através da razão e abster-nos de todo tipo de queixa e encontrar uma forma de serenidade conhecida como ótium ou ataraxia. Serenidade esta que revelaria para os filósofos estoicos a primazia do espírito sobre o corpo. De fato, para Sêneca, a vida é essencialmente sofrimento, sofrimento que devemos enfrentar com nossa racionalidade. O lema dos estoicos, em francês, supporte et abstiens-toi, aguenta e abstente de interferir, né? É um lema muito profundo e há vários anos que eu medito sobre essa questão. Pois a filosofia estoica não é uma filosofia da alegria, da harmonia, do jardim de Epicuro. Não é esse o momento histórico que os gregos estão vivendo baixo dominação romana. Movimento de muita tirania, de muita violência, de muita barbárie com as arenas, com a perseguição aos cristãos que vai começar. Então, essa fase, né, da filosofia é uma fase de resistência, de aparente passividade, mas de grande liberdade interior. E já que não é possível mudar as condições externas, que estão muito adversas, o estoico se volta para dentro. Quando nós estudamos o conceito de ataraxia ou de ótium, esse conceito designa esse centro, esse núcleo interno de serenidade e de liberdade, de consciência, diante de um exterior adverso e diante da tirania. Quer dizer, não é possível, às vezes, enfrentar de frente a tirania, pois a resposta seria extremamente violenta e rápida, como foi a condenação de Sêneca quando ele implorou para o tirano Nero clemência e escreveu o Tratado da Clemência. Então, numa situação de enfrentamento de um mais forte, de um opressor, existe então uma derrota. E o que os estoicos ensinam é não enfrenta, aguenta. Aguenta aparentemente, mas internamente você é livre, você pode desobedecer e obedecer às suas convicções e ao que é importante e válido para você e aos valores humanos. Então, é uma
posição muito profunda que nos remete a todas as pessoas que viveram ou estão hoje baixo um estado de opressão e que não têm condições de lutar contra essa opressão diretamente, pois a consequência seria muito perigosa ou sofrida para ela, pois ela está em posição de fraqueza. Então, nessa posição de aparente fraqueza, vulnerabilidade, a tirania do outro, existe a possibilidade de ser livre internamente. Então, o estoicismo foi um pouco confundido com a aceitação, passividade, submissão. Não é isso. O Império Romano foi derrubado e a República foi instalada. E Marco Aurélio, que era um imperador muito influenciado pelo estoicismo, conduziu o advento da República. Então, existe uma labuta subterrânea, uma resistência dos estoicos ao longo da história. Mas não é um enfrentamento direto, é uma resistência e uma liberdade interior. Por isso, não é uma filosofia da alegria, uma filosofia leve, uma filosofia do jardim de Epicuro, ou uma filosofia aristotélica da ética do caminho do meio. Não é o caminho do meio, é um caminho que é um não caminho. E não existe caminho na situação que o estoico está vivendo. Ele vive no impasse. Nesse impasse ele diz, eu não sou livre. Mas eu exteriormente não sou livre, mas internamente eu continuo fiel aos meus valores. É esse o momento do estoicismo. Então, de fato, como eu estava dizendo, a vida para Sêneca é essencialmente sofrimento. Sêneca, no início de sua obra, A Vida Feliz, nos adverte: o caminho da maioria não é o caminho certo, pois a maioria atua não por reflexão, mas sim por imitação. Ele estava vendo todo esse povo indo para as arenas, assistir as pessoas sendo devoradas por leões, né? Paradoxalmente, o caminho que conduz a uma vida feliz não é para Sêneca um caminho agradável, pelo contrário, é um caminho difícil e solitário. É um pouco como quando nós observamos a população obedecendo a tiranos, obedecendo a ditadores, delatando as pessoas que lutam pelos valores humanos, e essas pessoas, algumas, dizerem não, eu não vou me submeter e resistirem. Isso ao longo da história humana existem vários exemplos de resistência à tirania. A virtude, para Sêneca, em La Vie Heureuse, a vida feliz, a virtude é algo elevado, nobre, real, até invencível e incansável, enquanto que o prazer é algo baixo, servil, fraco, frágil, que está em seu lugar nos bordéis e nos bares. Para Sêneca, o prazer amolece, e os estoicos têm uma espécie de rigor consigo mesmo, de disciplina, e Sêneca escreve em todas as letras: você abraça o prazer, eu o reprimo; você se alegra com o prazer, eu o uso; você pensa que ele é um grande bem, e eu que ele não é bem nenhum; você faz tudo por prazer, eu nada. E Sêneca está se dirigindo aí, especialmente às pessoas que se deleitam com o sofrimento dos outros e com a crueldade dos jogos e dos divertimentos que se fazem à custa dos escravos de Roma. De fato, para o estoico, a vida não tem nada de agradável
e é preciso se preparar para enfrentar a adversidade. Porque ele percebe, né, quando uma pessoa será acostumada ao prazer, como resistirá à dor e ao perigo, à pobreza e a todas as ameaças que cercam a vida humana? Como suportará ele a contemplação da morte, do sofrimento, as trovoadas e tantos inimigos violentos? E Sêneca se revolta. Que parem de unir duas coisas que não combinam, ou seja, de associar prazer e virtude, erro através do qual valorizam pessoas da pior espécie. Há para ele aí a necessidade do ser humano se preparar para o envelhecimento, para o sofrimento, para a morte, que faz parte da condição humana. E ele vê os prazeres como uma dimensão alienadora, como se nós estivéssemos fugindo da realidade, fugindo das responsabilidades e fugindo da necessidade de implicação, de atuação. E embora essa atuação seja às vezes arriscada, perigosa, né, de uma atuação no mínimo interna e de um posicionamento interno virtuoso. Sêneca se opõe desse modo a Aristóteles e a Epicuro, como vimos, pois o soberano bem não é o prazer associado às virtudes. Existe uma quebra, uma ruptura entre o prazer do corpo e a disciplina do espírito, os valores, a vida interior, o desenvolvimento da consciência, a capacidade de aguentar, literalmente, aguentar a adversidade serenamente. Então, é preciso compreender que a vida estoica é uma vida realizada. Eles falam de vida feliz. O ótimo é uma espécie de realização, mas é uma vida realizada porque ela se concentra no valor da interioridade. E dentro dessa interioridade existe uma imensa liberdade. Então, confrontado ao que ele não pode mudar, ao que deve enfrentar ou padecer, ele tem a possibilidade de se modificar internamente, de modo a desenvolver a capacidade de manter a serenidade frente às dificuldades externas. Esse conceito de vida interior vai influenciar de forma decisiva a educação das mulheres, que é uma educação à obediência externa, muitas vezes, a um pai, a um marido, que assumem uma posição tirânica, mas de possibilidade para as mulheres, frente a essa tirania, pois as mulheres foram consideradas menores de idade, submetidas à autoridade do pai e do marido até os meados do século XX, no Ocidente, elas possuíam, no entanto, a possibilidade de serem internamente livres e de encontrar internamente uma certa harmonia, uma certa paz. E muitas mulheres foram assim serenamente felizes no seu fórum íntimo, no âmbito das suas casas, e embora elas devessem enfrentar externamente condições bastante adversas. Muito obrigada.